Caros ouvintes, aqui a gente já começa gravando, pegando a conversa pelo Mas meio. não. Na outra teve o cara indicando hambúrguer, aí estão falando de máquina, eu não peguei o começo da conversa. Estamos aqui, Maneco, com um cara que eu já entrevistei no podcast, no Reator de Ideias. É o cara que fiquei sabendo aqui que... Esse cara é o cara dos biológicos. Modelo. Fazenda Modelo. Mas a fazenda. Sim. Ele não. Não, ele não sei se é modelo, mas... né? Minha mãe fala. Tendo a opinião da mãe já é tá importante. bom, já é meio caminho andado. Com certeza. Adriano Cruvinel, um prazer recebê-lo novamente agora aqui no BioSummit. Seja bem-vindo aí. Prazer é meu estar aqui com vocês. Vamos lá falar sobre biológicos, né? Com certeza. Bom. E é o que você mais faz, né, Adriano? Porque você, né, para quem ainda não conhece, é produtor rural, é um grande, eu poderia chamar, entusiasta dos biológicos, e você faz aquilo que eu acho que é a parte mais importante, divulga o seu conhecimento. Você não tem aquilo de guardar 7 chaves e falar assim, não, o que eu faço na minha fazenda ninguém pode saber. E quando foi que você começou a trabalhar com biológico? Há quantos anos faz isso? Vladimir, isso foi em 2016. 2014 para 2015, a gente tinha uma margem muito apertada, não chegava a R$400 por hectare de margem. E isso na lavoura é muito perigoso, porque você está com uma indústria a céu aberto sujeito a quase tudo. Qualquer e aí coisinha... o que acontece? Qualquer coisa você fica no vermelho. Então ali a gente viu uma necessidade de mudança e a gente não sabia como. E aí a gente foi visitar um rapaz, Rogério Vian, em Mineiros, em Goiás. E a gente visitou ele lá e viu que ele fazia já parte dos biológicos, fazia remineralizadores. Só que uma coisa é você ver, outra coisa é pôr a mão e fazer. Então aí em 2016 a gente começou ali com 44 hectares para sentir, para testar. E a partir disso, no segundo ano, já em 2017, a gente já partiu para a área toda porque a gente sentiu segurança no que a gente tinha feito nos 44. Então foi nessa época aí que a gente começou. Cara, um negócio interessante isso aí, porque ele como você falou, Adriano, você entrou nos biológicos para redução de custo. Exato. Né? E é um mito, eu acho que é importante a gente falar disso daqui para quebrar, porque o pessoal acha que o biológico é muito mais caro, você usar biológico, do que fazer um tratamento convencional, né? Mas é bem pelo contrário. O Adriano até pode me corrigir se eu estiver errado, mas assim, que eu entendo... Com o biológico, ao longo do tempo, você falou que começou aí há 10 anos atrás praticamente, você tem uma estabilidade maior de custo do que com outros manejos como o químico. Vamos só lembrar o pessoal aí, né, que talvez não recorde, mas estamos aí há 2 anos, quando teve uma guerra muito grave lá entre a Ucrânia e a Rússia, que persiste até hoje, alterou completamente os preços do químico. Exatamente. Como que o agricultor que está aqui no Brasil vai poder controlar a safra dele se ele não sabe se vai estourar outra guerra? Exatamente. O que acontece? A gente sim entrou nessa parte pensando na redução do custo. A gente teve isso ao longo do tempo. O microfone é assim mesmo, ele é meio vivo. E aí a gente tá segurando ele aqui para ver se ele fica chegou até uma água aqui da produção. Sabe que a produção cuida aqui de você, né? Obrigado, da outra pessoal. vez no podcast a produção trouxe até... Estamos tendo um eclipse solar aqui agora. Pronto, voltou. Desculpa, Adriano. Então, e aí o que acontece? A gente pensando nessa parte. E aí a gente viu a possibilidade de, além disso, a gente ter uma resiliência maior do nosso sistema. Sim. Porque à medida que a gente ia implantando algumas técnicas, o que acontece? Aquilo ali ia dando subsídios e melhorando a saúde do nosso solo pensando em micro-organismos. Hoje a gente tem ferramentas para medir isso já. A gente trabalha com metagenômica e tudo mais. E aí o que acontece? A gente viu que a olho nu, a primeira que a gente viu que a gente conseguiria resolver problemas era na parte de mofo branco. Era um problema que a gente tinha em 1.400 hectares e a gente tinha 7 talhões desses, que dava mais ou menos uns 400 e poucos hectares, que a gente tinha muito problema com mofo branco. E no segundo para o terceiro ano, usando o tricoderma, estabilizou ali. A gente já não tinha mais incidência e a gente não tinha mais problema, não precisava usar 2 aplicações de químico mais. É interessante que é realmente assim, o poder do biológico é esse, né? É o caminhar, é montar o microbioma, melhorar toda a estrutura, deixar o sistema mais resiliente, né? Porque às vezes o pessoal
quer continuar, por exemplo, com um inseticida lá químico que você olha para trás e vê tudo caindo. Sim. Né? O biológico não é bem assim, tem que estruturar tudo, né? Exatamente. A forma de trabalhar, ela é diferente quando você está com o químico. O químico você foi ali, fez uma avaliação, eu vi um problema, um inseto, por exemplo. E aí eu vou e faço a aplicação dali, 2, 3 dias, você está avaliando, controlou tantos por cento. O biológico é o contrário, você tem que pensar o seguinte, eu terei um problema em fase X da cultura e eu preciso de um micro-organismo que é aplicado antes, já esteja estabelecido ali, seja na parte foliar ou via solo, ou no solo, e quando esse problema começar a acontecer, seja ele parte de patógeno de doença ou a parte de pragas, aquele micro-organismo já esteja presente no sistema e a hora que começa, ele consegue pegar bem no comecinho e naquele comecinho ali ele faz o controle pra gente. Sim. Então, seja por qualquer foração, competição, dependendo do que for. Né? Antibiose e por aí vai. Sim. Qualquer um desses mecanismos. Então, assim, o que a gente aprendeu a trabalhar é o micro-organismo, o biológico, a gente tem que trabalhar sempre antes do problema. E um outro negócio bem legal do biológico ele atua na causa. Então, ele vai fazer ali com 1, 2, 3 anos, você vai ter ali um controle muito mais eficiente do que você ficar naquele morde-a-sopra com a molécula sintética, por exemplo. Perfeito. O ideal, os dois. Quando um não consegue o atuar, o outro vem. Então a gente trabalha sempre com os manejos nossos, sempre integrados. É um manejo integrado, né? Isso é interessante, sabe, Adriano? O pessoal, todo mundo quer acabar usando biológico, todo mundo, não sei, né? Genérico, mas assim, bastante gente está querendo, a grande maioria, né? Mas eu acho que é isso, é mudança de pensamento. A gente faz muito vídeo nos podcasts, tudo, o pessoal sempre manda mensagem para mim com a foto. Olha, como é que eu faço para controlar a esclerotina? Como é que eu faço para controlar não sei o quê? Qual o biológico que eu uso para controlar isso? Só que aí que tá, não é controlar, porque depois que tá lá, não adianta colocar o biológico que não vai dar. É manejar, antecipar, que é o que você falou. Eu vou ter que me preparar porque eu sei que naquela determinada época do ano vai aparecer o mofo branco ali, eu preciso estar preparado para evitar que ela venha, né? Exatamente. Então hoje, todas as nossas ações e direcionamentos é dessa forma. O que a gente fez para otimizar isso? A gente tem uma fazenda de 1.400 hectares. Esses 1.400 hectares tem pequenas áreas dentro que são totalmente diferentes uma da outra. Para a gente ter acesso a isso e conseguir catalogar isso, o que a gente fez? Ao invés de ter só 18 talhões, hoje a gente tem 144. Que são grids, pequenos grids de 10 hectares. E cada 10 hectares desse, a gente tem um ponto já referenciado, que a gente visita ele toda semana, onde a gente tem o monitoramento. De praga e tudo mais. Dentro disso, a gente foi criando um histórico. E esse histórico foi para um banco de dados. E esse banco de dados, a gente tem o histórico dele a cada ano, e a gente já tem uma previsão do que mais ou menos vai acontecer em cada época. Sim. E com isso, a gente sabe que para um biológico funcionar, eu preciso que ele seja produzido de uma forma eficiente, que isso se mantenha na condição de armazenamento e a gente leve isso para o campo e a gente consiga aplicar ele com viabilidade. Depois de aplicado no campo, eu preciso de no mínimo ali, entre 4 e 6 horas de não incidência de luz UV, de luz solar, para que ele se estabeleça. Estabeleceu, ele vai começar a agir. E aí o que acontece? Se eu tenho todo esse histórico desses 144 grids que a gente tem lá hoje, é muito mais fácil eu direcionar esses produtos e como eles vão ser utilizados. Com isso, você cria um banco de dados tão robusto que a gente precisa sempre estar reorganizando ele para a gente direcionar o manejo do próximo ano. Em função também das avaliações que são feitas a cada semana. Então, isso gera um número e uma quantidade de dados enorme que a gente precisa de pessoas para nos auxiliar. Que te dá uma garantia ali, né? Quando você entende isso, que você precisa fazer esses monitoramentos, e isso tem que ser toda safra, e esse histórico tem que estar compilado ali, ter acesso fácil, aí você começa, eu posso trabalhar com químico ou com biológico, ou os dois juntos, ou só um dos dois, que eu vou ter uma eficiência satisfatória dependendo daquilo que a gente está falando. Eu posso dar vários exemplos do que a gente reduziu aqui.
Um exemplo bem típico, inseticida a gente reduziu em 78% na fazenda inteira da molécula sintética. A gente fez o quê? A substituição através do monitoramento e desse banco de dados robustos que a gente tem hoje, para a gente conseguir substituir isso. Fungicidas. São 9 safras seguidas em soja que a gente não aplica. Fazendo intercalagem de produtos, como calda bordaleza, como micro-organismos mais eficientes, aplicados via folha, a cada 2 semanas, intercalado um com o outro. Aí a gente começa a falar em substituição. Qual o efeito dessas moléculas que não mais foram aplicadas no solo, não precisaram passar por um processo de biodegradação através de micro-organismos, não afetaram meus micro-organismos benéficos, porque a gente sabe que a gente conhece uma pequena gama de 1 a 2% ali no máximo. É só a pontinha. O restante, eu gosto da fala do pessoal da microbiologia, que o pessoal chama de dark web dos micro-organismos. A gente ainda vai descobrir o que eles fazem, com quem eles interagem, como eles atuam. Sim. Então isso a gente ainda vai poder fazer mais para frente. A gente acredita que a gente vai ter ferramentas para isso. Hoje a gente não consegue. A gente consegue ver o efeito que eles produzem, positivos ou negativos. O que a gente tenta fazer? Reunir tudo isso, ter o nosso histórico de produtividade nesses talhões todos, para a gente ter como direcionar os manejos para um lado ou para outro. Então tudo isso embasa o que a gente está fazendo hoje, e a gente pode falar que a gente substituiu essa parte dessas moléculas sintéticas. Isso vai ser dessa forma sempre. Uma hora ou outra, um produto biológico ou químico, ele não vai funcionar. Prova disso é o exemplo aí agora que a gente está tendo com o Spodoptera. No Mato Grosso está muito feio, né? Criou uma resistência tal que tem produto que nem está funcionando mais, químico e nem biológico. Então o pessoal está aumentando o número de aplicações. Então assim, tudo que a gente vem fazendo, quando a gente fala em agricultura regenerativa, é pensando sempre nesse manejo integrado e contínuo sempre. Então a integração dessas técnicas para nós é o que vem dando resultado. Sim. Um negócio que é interessante, você falou da Spodoptera também, me veio na cabeça aqui essa questão de mudanças climáticas também. A gente está mudando muito manejo para adaptar, né? Então, tá mais calor, então eu tenho mais geração de Spodoptera. Tá chovendo no momento errado. Né? Então tudo isso daí vai somando e assim, químico atrás de químico, pressão de resistência, doidado no negócio. Biológico pode ser uma ótima solução para a turma aí que está apertando, né? Na prática, que a gente tem lá no dia a dia, vem nos ajudando e nos auxiliando e muito. Então, integrar é o melhor. E o produtor que está vendo a gente aqui nesse podcast hoje, caiu aqui de paraquedas e pode perguntar, poxa, tá bom, vocês estão falando aí de biológico, como é que eu começo? Aonde que eu vou? Cara, nós começamos na força da vontade, e a gente não tinha o que tem hoje, um evento como esse, como o BioSummit aqui, pra gente falar de biológico, pra gente discutir biológico. Hoje, né? Isso aqui que eu fiz não funcionou, isso aqui, isso aqui tá funcionando porque eu mexi nisso aqui. Não tinha essa troca de ideias. Não tinha isso, não tinha. Nós estamos num podcast aqui falando de biológico. Exatamente, naquela época você fazia biológico, o pessoal olhava e falava, é maluco. Pô, cara, o cara que quer começar, eu falo pra ele, cara, escolhe uma pequena parte da sua área, sei lá, eu comecei com 4% da nossa área, foi 44 hectares. Pega lá uma pequena fração da sua área, essa área aqui eu vou manejar com biológico. Escolheu aquela área ali, o que você vai ter que fazer? Em vez de você querer fazer de cara você mesmo, cara, procura quem já está trabalhando com isso. As empresas hoje, a gente viu aqui a quantidade de empresa que tem aqui, querendo trabalhar, se propondo a trabalhar com micro-organismo e atender você que é produtor que quer começar. Começa assim, aprende, treina nesse processo todo a sua equipe, porque o operacional é um gargalo, e pessoas que sabem trabalhar com isso hoje, da porteira para dentro, são poucas. Então você vai ter que fazer essa instrução para o pessoal, treinar eles, capacitar a equipe. Isso é essencial. E ali você vai ver que com 1, 2, 3 anos, você começa naquela área a ter uma diminuição do seu custo de produção ali. E dali você consegue, agora eu consigo fazer em 30% da área, 40%. Vai aumentando. Exatamente, né? É assim. Sim. E até mesmo porque é um negócio novo para quem vai iniciar, correr menos risco, errar menos em áreas pequenas. Sim. Então assim, o
pessoal que quer começar, se fosse eu hoje, não soubesse nada, opa, peraí, vou começar com quem já entende no negócio, entendeu? Eu faria assim. Não, bacana, Adriano. Como você falou, né? Hoje eu acho que mudou muito 10 anos para cá. Acho que você viu essa mudança, você acompanhou. E hoje, estando aqui num evento como esse, como você falou, né? Não tinha um evento assim. Hoje a gente tem aqui, né, grandes empresas, pesquisadores. E só para lembrar que vocês também organizam eventos ali na região de Montevidéu e Rio Verde. Esses eventos são muito importantes para a troca de experiências, né? Falar, ó, isso eu fiz, isso deu errado, e o pessoal busca esse conhecimento. Hoje você vê que o que você fazia lá atrás, de você ter que buscar o conhecimento, as pessoas estão indo lá, hoje na sua propriedade, buscar esse conhecimento. A gente tem... a gente fala que isso é uma grande responsabilidade, porque daí já não é só a nossa área. A gente tem que ter o discernimento e passar isso de uma forma que seja simples e que o produtor, que aí é a mesma língua que a gente fala, também entenda e consiga fazer na área dele. Então, eu não sei te falar a parte de visitas, mas é um pouco mais de 2.000 pessoas que já passaram ali dentro da propriedade. 2.000 na sua propriedade? Somente ali na nossa propriedade nesses últimos 6, 7 anos. Nossa. O que acontece? Aí o que a gente fez? Hoje lá a gente chama de Clube do Bolinha, né? A gente tem um monte de produtores lá que cada um tá numa fase de evolução ali de agricultura regenerativa. Então a gente tem lá o Eric, a Marion, tem o Paulinho Buffon, tem um monte de gente. O Clube do Bolinha, mas não é só homem, né? Não é. O Clube do Bolinha, normalmente o pessoal fala, é só os homens e tal, mas a turminha nossa ali. Então o que acontece? Cada um tá numa fase. E o que a gente faz? A gente vai na fazenda um do outro. 2 semanas atrás a gente estava na fazenda lá do Paulinho Buffon, lá em Paraúna, dando uma olhada no que ele estava fazendo. E assim a gente faz umas 3, 4 vezes na safra. E essa troca é muito boa. E isso a gente conseguiu montar um dia de campo, né? A gente já fez dia de campo na fazenda, se eu não me engano, é o 4º ou 5º. E a gente recebe os produtores. E é como o Vladimir falou, lá não tem segredo de estado. A gente fala o que a gente faz. E principalmente as partes que a gente já errou, porque daí o pessoal não erra também, e a gente passa o que está dando certo. E o pessoal vai e tenta implantar nas áreas deles. Então essa troca também é muito importante. E a forma de melhorar o processo é falando dele, né? Falando, se você guardar o seu manejo só para você nunca vai melhorar ali. E outra coisa, o que a gente fez também? A gente fez um negócio muito bacana. A gente aproximou com a pesquisa. Os pesquisadores estão lá dentro. Tem projetos lá hoje que tem mais de 30 pesquisadores dentro das propriedades, fazendo isso em 12 propriedades na região. Então a gente tem 6 propriedades com modelo tradicional e 6 propriedades que estão no modelo regenerativo. Cada um no seu grau ali de regenerativo, com as suas técnicas, né? Então a pesquisa rodou isso 3 anos. E foi validando técnicas. Essa daqui funcionou muito bem, essa daqui já nem tanto. O raio-x do que a gente tem é isso. Um exemplo bem prático, que resumiria na parte de custo, em torno de 44% menor as fazendas que estavam com técnicas com manejo regenerativo em relação ao tradicional. Então, assim, isso também bate um pouco com os números que a gente tem, nosso próprio, né, dos últimos 15 anos. Então, a pesquisa estando lá dentro, a gente consegue trocar ideia também direto com eles. Então a pesquisa também aproximou do produtor aqui, e isso está gerando vários frutos. Então hoje a gente falar de biológico, a gente é uma cadeia enorme, entendeu? Bacana. Uma coisa que eu acho que é interessante também falar, a gente falou aqui rapidinho de substituir, né, o químico pelo biológico, mas muitas vezes não é a substituição. Eu uso um químico, um inseticida químico e passei a usar uma Balvéria, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que mudar o manejo como um todo, né? Eu preciso preparar a casa, por exemplo, para aquele tricoderma no solo crescer. Então são várias ferramentas ali que vão agregar nesse manejo, né? O que além do uso do biológico que você faz para preparar a casa, vamos dizer assim? A gente trabalha com remineralizadores, a gente trabalha com plantas de cobertura, pode ser consorciada ou mix solteiro, sem, por exemplo, esse ano a gente vai
deixar um talhão sem plantar o milho safrinha. E naquele talhão, há 3 anos atrás, a gente fez isso no talhão 16. A gente plantou ali 5 espécies de planta de cobertura, enraizou, fez fotossíntese, mandou exudato para o solo. Aquilo ali está cultivando o micro-organismo, tá pegando... É o que ele come, né? Ele está dando alimento para ele na veia. E aquilo ali vai criar uma gama de raízes no solo, que aquilo ali vira uma esponja para a água e vira também abrigo para micro-organismo e fonte de energética. Sim. Então, pronto. Isso é uma das remineralizadores. A gente trabalha com comunidades, ou seja, a gente tem multiplicações onde a gente trabalha com o material da mata, a gente faz ali um meio de cultura para ele, faz essa multiplicação, aplica isso via suco de plantio. A gente trabalha também com um negócio, uma alga marinha, o litotâmio, estimulante, né? que a gente aplica isso a 100, 125 kg por hectare no solo, que ele também serve como abrigo, além da parte mineralógica que ele entrega para a planta. Como a parte de adubação, ele também serve como abrigo para micro-organismo. A gente trabalha com fontes de leonardita, de ácido úmico e fúlvico pura, e a gente faz isso em TS, faz em suco de plantio, e a gente consegue trabalhar também com hidrolisado de peixe para poder fazer o quê? A gente conseguir fornecer fontes diversas de alimento para esses micro-organismos. O pessoal cuida muito bem da parte da multiplicação na biofábrica lá dentro. Mas o depois da biofábrica também é muito importante, que é preparar esse terreno para que esses micro-organismos se estabeleçam. E qual que é a ideia nossa com esse manejo todo? É transformar um solo que antes era conducivo num solo supressivo. Ou seja, eu tenho a presença maior aqui de patógenos no conducivo, então eu tenho a doença vai manifestar. E quando eu passo isso para um solo conducivo, aí daí isso leva tempo, 3, 4, 5 anos, aí eu consigo ter ali a presença dos patógenos também, só que a quantidade maior são dos benéficos. E esses benéficos conseguem suprimir. Exemplo prático para nós lá que a gente consegue enxergar a olho nu fusário, principalmente, e o mofo branco. Isso é interessante, porque geralmente no tradicional, vamos dizer assim, a ideia é sempre esterilizar aquele solo para matar o patógeno, né? Certo. E aqui você falou uma coisa bem interessante, do solo supressivo, onde eu vou ter a presença do patógeno, mas ele está tão pequenininho ali, eu tenho tanta vida naquele solo que aqueles exudatos radiculares que vão atrair os micro-organismos, não vão atrair só os patógenos, vão atrair tudo. Porque quando também você esteriliza o solo, você não deixa ele propício para o micro-organismo benéfico. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que pensar que na natureza você tem, por exemplo, pragas numa floresta. Sim. E a floresta não morre por causa disso. Porque se chega no equilíbrio. Então, se tiver um equilíbrio no campo, você vai conseguir produzir bem o seu produto, o milho, a soja. Só que isso é um processo que está se retomando do que foi antes. Porque anos e anos se trabalhou dessa forma. Por isso a agricultura regenerativa. Regenerar. De regenerar. Exatamente. Não é uma coisa que já está pronta, é só usar. Você precisa recuperar para ela poder te dar um resultado. Né? É interessante assim, quando pensa numa questão conceitual do triângulo da doença, né? Para ter a doença ali, eu preciso ter 3 vértices. O patógeno, o meio e o hospedeiro. Então, assim, a gente tem muito produto químico que vai controlar aquele patógeno, para tirar o patógeno da jogada, daí você não forma uma doença. A escolha da variedade de soja, do milho, que é resistente. Então a gente sempre ficou nessas duas. E agora a gente começou a olhar para isso, né, Adriano? Pro meio, para esse vérticezinho que ficou esquecido. Exatamente. Vamos lá, vamos melhorar esse meio aí. Como está o meio? Quem está lá no meio? Como nós estamos fazendo? Quais são as nossas ações? Eu estou usando uma grade atingindo esse meio? Eu estou deixando aquilo ali coberto o ano todo? Ou não? O jeito é plantio direto? Oi? O jeito é plantio direto? Não tem para onde fugir. Não tem outro jeito. Vamos falar assim, a gente parte do plantio direto para frente, porque isso já está estabelecido. Sim. Não mexemos nisso, né? Então, assim, parte fundamental. Mas o que acontece? Quando você fala,
realmente o modo de pensar mudou. A parte biológica, ela não era considerada nas equações de adubação, nas equações de que variedade eu vou escolher e tal. Nunca foi considerada. A não ser a parte ali do azospirilo, bradyrhizóbio, isso aí é estabelecido. Agora, o restante, por não conhecer, a gente deixava de lado. Só que a gente tinha situações que a gente não conseguia explicar, só que a gente não sabia. Hoje está todo mundo com foco nisso. O que acontece, quais são as interações entre eles, quem são. Pouco mais de 90% dos nematóides que a gente conhece são benéficos. Interessante. São nematóides que a gente pode contar com eles. Sim. Então, assim, se a gente tem ali uma rede alimentar no solo, que a gente tem todos aqueles 5 níveis tróficos ali, da doutora Elaine Ingan, que a gente chama de Soil Food Web, aqueles conceitos ali, aqueles atores, e quais são as interações entre eles, a ideia é justamente essa. Restabelecer aquilo ali do que era antes da gente modificar para a gente trabalhar com a agricultura. Se a gente conseguir restabelecer parte daquilo, por isso é regenerativo, a gente consegue trabalhar de forma que eu precise entrar menos vezes com uma ação de emergencial como a parte que é o que os químicos atuam, né? Então, se a gente trabalhar isso, entender esses processos, aí eu vou reforçar aqui o que a gente tem como maior insumo hoje dentro da propriedade. Não é o produto A nem o B. O maior insumo nosso hoje chama conhecimento. Porque o conhecimento é que vai fazer a modelagem, a integração entre tudo isso que a gente está falando. Sim. Então hoje, o produtor que quer avançar dentro da propriedade nessa linha dos biológicos, tem que ter isso em mente. O meu principal insumo tem que ser conhecimento. Sim. Você falou do nematóide, eu lembrei aqui, Vlad, Adriano, a gente fez um Rural Campcast, um episódio lá, sobre nematóide. E comunidade, níveis tróficos da comunidade dos nematóides. E uma coisa muito interessante que a gente estava falando dos nematóides bacteriófagos, que são aqueles que vão se alimentar das bactérias, do microbioma do solo ali. E ele é um dos principais agentes de dispersão dessas bactérias. Sim. Isso é interessante também para o pessoal entender que, reforçando o que você disse, a maior parte dos nematóides são benéficos. São benéficos. Alguns ali, meia dúziazinha, que dá aquela bela dor de cabeça. Mas é uma boa dor de cabeça mesmo, né? Sem dúvida. Mas o resto... Que por causa do manejo que a gente vinha fazendo sempre a mesma coisa, foram selecionados. Sim. E aí a gente teve que desenvolver, em contrapartida, cultivares resistentes àquelas raças específicas que a gente conhece. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar de uma forma diferente. Se a gente cria uma variedade existente, daqui 2, 3, 4, 5 safras, aquilo ali já perdeu a função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar o seguinte: aonde é que a minha cultura está estabelecida? No solo? O que eu tenho que fazer? Restabelecer essas comunidades benéficas para que elas possam, bacilos, crie um biofilme na raiz da planta, seja ela qual for, e ela consiga repelir ali os patógenos do solo. Sim. Então, eu acho que tem que ser a linha. Em cana, tem muito estabelecido, estava conversando com o pessoal do Instituto Biológico aqui de Campinas, o problema na cana bem é os fenóforos, né? Eles usam nematóides que predam esses fenóforos na fase larval no solo e é 100% de controle. Sim. Cara, tem vários exemplos. O que acontece? O que a gente precisa? Conhecer o micro-organismo que a gente está trabalhando, conhecer muito bem o patógeno ou praga, e a gente criar ações respeitando todos aqueles fatores ali da praga e do micro-organismo benéfico que a gente vai usar e colocar isso em prática. Só que daí tem um detalhe pequeno, operacional. A gente vai precisar adaptar o operacional. O operacional vai mudar um pouquinho. Por isso é importante treinar as equipes dentro da fazenda. Então, tudo isso vai criando esse meio. Você vai ver que isso tudo tem que ser integrado. Você tem que ter uma pessoa responsável que entenda isso, para que a pessoa consiga manipular cada um dessas ações para que lá no final dê certo. A primeira pergunta que tem que ser feita quando um biológico ou um químico, não importa o que foi usado e não funcionou, onde foi que eu errei? Onde eu errei? Primeiro eu olho para mim.
Para depois eu perguntar, não, como é que foi a aplicação? Será que o operador colocou certinho? Será que o meu pulverizador estava calibrado na vazão correta? Não estava com a vazão ultra mega baixa? Eu precisava aumentar a vazão? Eu acho que onde é que foi o erro. Para a gente consertar isso, fiz 1, 2 vezes, não deu certo, aí sim a gente parte. Não, talvez esse não seja o micro-organismo que a gente vai utilizar para controlar esse patógeno. E por isso que é importante o caderno de campo, né? Você fazer a anotação de como você aplicou, como é que estava a temperatura na hora da aplicação, como é que estava a umidade, como é que estava a calibragem do equipamento, tudo isso para você conseguir fazer esse tipo de avaliação, né? E hoje é fácil, a gente tem no pulverizador, hoje você tem o próprio pulverizador tem o Delta, tem lá, hoje tá lá. O caderno se tornou digital. Sim, digital. A gente continua falando caderno de campo, é um aplicativo. Hoje tá tudo aqui, ó. Hoje você abre aqui, você tem todas as informações. Os pulverizador nosso hoje, cada um tem uma Starlink que trabalha em tempo real. O que tá pintando na tela do um aqui, tá pintando na tela do outro. E isso chega em tempo real pra nós pra você lá na escritório. sede. Cara, isso é maravilhoso. Aqui, uns bons quilômetros da fazenda, você consegue acessar também. Então, hoje, cara, a gente tem várias ferramentas, a gente tem que lançar a mão de todas para que a gente consiga obter esses resultados, parte dos resultados que a gente está comentando aqui com vocês que a gente tem hoje. Então, hoje o produtor que quer ir nesse caminho, eu acho que tem que ser dessa forma, acredito que sim. Cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter o seu nível de iniciar. Eu quero começar com 5 hectares. Cara, começa com 5. Não sentiu segurança? Faz com 5 de novo. Sentiu segurança, a equipe está pronta. Aí eu começo a avançar de 5 para 15, depois para 50 e aí vai. Cada um vai ter seu tempo. Só que hoje, qual é o produto que eu aplico? Esquece a parte dos biológicos. Que eu vou controlar mofo branco. Eu disse controlar. Pode demorar 3 anos. Não consigo achar uma molécula. Falo isso por experiência própria. E com um micro-organismo, tricoderma, só ele. Logicamente, com todas as outras ações, mas a grande maior parte a ação é dele, né? Então a gente conseguiu, de 2 para 3 anos, conseguiu não ver mais incidência nos nossos talhões. Principalmente naqueles 8 que eram bastante incidência. Chegava de 22% até 24% de incidência num talhão com mofo branco. É interessante, por exemplo, você faz a aplicação do tricoderma, né? Com isso. Só que o tricoderma também induz o crescimento de um microbioma extremamente complexo, né? Isso é importante também deixar claro que assim, a gente está colocando os biológicos na caixinhas, isso é para isso é para aquilo. Ele não fica isolado, né? Exatamente. Quando ele está junto com outro, ele começa a fazer a mágica acontecer ali. Exatamente. Então, uma interação. Essas interações é que a gente vem aprendendo na prática como elas estão funcionando e estão trazendo benefícios para o nosso sistema, lá para o solo. Por isso que a gente fala saúde do solo. Sim. Aquele produtor que está começando também, você falou, vai 5 talhõezinhos, né? Mas usar produto de qualidade também. Sim. Eu já vi isso acontecendo assim, o cara usando um produto duvidoso e queima o filme da tecnologia como um todo, ele nunca mais quer saber disso. Eu já presenciei, por recomendação errada, amigo meu, fazer isso e realmente não funcionou. E aí, depois a gente vai, como é que você acha que aconteceu? Porque a gente já trabalha um tempinho a mais, né? O que você acha que aconteceu? Isso aqui, você não pode misturar um fungo com fungicida. E o pessoal misturou e jogou R$93 por hectare fora. E assim, cara, só que isso há 7 anos atrás, né? Então assim, era no começo, o pessoal queria, será que eu posso aproveitar uma aplicação aqui e colocar ele junto? Tá, depende. A operação. Depende. Ou não pode misturar um fungicida com fungo. E eu vi isso acontecer. Então, outra coisa, procurar empresas idôneas que estão caminhando nesses processos, estão melhorando esses processos, para que entreguem um produto de qualidade para o produtor. Não é o que você falou. Se não, vai chegar lá no campo, não vai funcionar. E aí o pessoal, o biológico não funciona. Mas, cara, a pergunta volta. O que eu fiz de errado? Nesse caso, escolhi um parceiro que não é tão confiável. E aí não funcionou. Então, assim, tudo tem que ser medido e tem que ser avaliado. Isso, o produtor, geralmente, produtor com áreas maiores, vai ter o consultor dele ali. Hoje os consultores, quase todo evento que a gente vai, você está vendo ali o pessoal das consultorias,
o pessoal, os produtores estão cutucando ele, ó, o pessoal tá falando de biológico aqui para resolver isso, e o pessoal não tava sabendo, tava mais ligado só no campo, e eu tô vendo a turma tudo indo pra sala de aula voltar a estudar. Isso é muito bom. Sim, Nós tivemos que fazer isso. Então isso, tá todo mundo hoje voltado para esse lado. Por quê? Antes a gente fazia conta ali, eu preciso de X quilo de nutriente tal, do nutriente B, a gente cria ali as planilhas, isso aqui é para mim produzir X sacos. Só que isso, na química, 2 mais 2 é 4. Na biologia, 2 mais 2 pode ser menos 1 e pode ser 8. Exatamente. Então, assim, o jeito de pensar e o jeito Mudou de agir totalmente, mudou né? tudo. Por isso que a agronomia tem que sair das ciências exatas Exatas ali. e para biológica. E para biológica. A biológica vai ser um fator que o pessoal... Nós vamos ter que aprender a lidar com ele. E vai ter coisa que a gente não vai conseguir explicar no primeiro ano, nem no segundo. Talvez daqui 5, 6 anos, poxa, aquilo ali era isso, porque ali eu fiz um ensaio diferente. Isso aqui correlaciona com aquilo. Porque se a gente não conhece nem 2% dos micro-organismos, a gente está trabalhando com uma gama bem pequena do que a gente conhece, que é o que tem no mercado hoje para a gente trabalhar. Só que a gente tem que lembrar que os nativos estão ali há quantos milhões de anos naquele ambiente. Exatamente. E a gente pega uma galerinha que foi tratada A pão de a ló. pão de ló e coloca eles junto. Funciona? Funciona. Mas qual é a interação que eles estão tendo? Ela ali? não tá tão adaptada ali, né? Então, tudo isso a gente tem que começar a pesar. Sim. É interessante. Uma vez eu estava conversando com o pessoal dessa questão mesmo, assim, começar talvez, no futuro, lógico, ainda tá, eu acho que tá bem no comecinho, mas começar a olhar assim, a gente fazer multiplicações de micro-organismos regionais, assim, em vez da gente pegar, por exemplo, um micro-organismo nativo lá do sul e jogar aqui colocar no Nordeste, algum lugar fazer assim. a bioprospecção ali no local. No local, ter um micro-organismo já exatamente. nativo. Isso a gente faz isso já lá na propriedade, né? Na parte das comunidades. E aqueles micro-organismos que a gente fez ali aquela multiplicação, eles já estão adaptados naquele ambiente, naquela altitude, naquele tipo de clima. Então, isso com certeza A chance é um de dos sucesso fatores. é muito maior, né? E aí a gente precisa da pesquisa para isso, para ajudar a gente nesse sentido, né? Adriano, eu até para o pessoal saber, né, a fazenda, a sua fazenda ali, a Bom Jesus... Bom Jardim Lagoano. Bom Jardim Lagoano. Eu sempre erro, né? Bom Jardim Lagoano. É uma propriedade familiar. Sim. Ela iniciou com o seu sogro, se eu não me engano. Isso mesmo. Então, como toda propriedade familiar, vai ter uma sucessão. Sim. E eu sei, né, a gente se conhece faz um tempinho ali, eu vejo, né, eu sei que você tem 2 filhos, eu vejo quando você publica que eles acompanham, estão ali na propriedade. Estão no dia a dia. Como tá, seus filhos têm quantos anos 7 mesmo? anos hoje. 7, São gêmeos. né? São gêmeos, né, pro pessoal entender, né? Eles têm 7 anos e tudo bem, estão muito novos para pensar numa sucessão, mas essa questão do biológico, até estava vendo o Mané que estava mexendo nos bichinhos ali, que exatamente é uma campanha para os pais ensinarem as crianças sobre muito legal os biológicos, né? Esse aí é o Metylium bactério. E tem até o N2 aí no martelo dele, ó. Como você está, de certa forma, preparando eles? Porque assim, você foi criança, você estava ali na fazenda, você ficou adulto, estudou, foi lá, e aí teve que aprender tudo isso. Num mundo, como você disse, há 10 anos atrás, que não acreditava no biológico. Seus filhos com 7 vão ser adultos daqui a 11 anos, vamos dizer assim. E eles vão estar no mundo, obviamente, a gente vê que o biológico vai ter outro sentido para uma fazenda. Como você prepara ou pensa em prepará-los para entender isso? Fazendo o que eu fazia. Logicamente, lá no início, eu sou filho de produtor. Meu pai é o João Carlos Cruvinel. E eu sou filho de produtor e fui nascido e criado nesse meio rural. Então, meu pai sempre mexeu com lavoura. E ali, a propriedade, hoje, onde a gente mais atua, é a fazenda do meu sogro, a Bom Jardim Lagoano. Que começou lá em 87, que ele veio conduzindo de 87 até 2016 de forma tradicional. E a gente fez essa proposição da mudança. Então, ok.
como que a gente tá trabalhando para essa turminha já tá ali no dia a dia? Levando eles para lá. A gente tem, você conhece lá, a gente tem um laboratório dentro da fazenda, a gente tem todas essa parte lá dentro hoje. Então o que a gente faz? A Priscila tá trabalhando no laboratório, a Priscila, minha esposa, tá trabalhando no laboratório. A gente leva eles para lá, eles ficam lá quase que o dia todo, mexendo, olhando no microscópio. Esses dias para trás estavam avaliando ração de peixe. Eles pegam ração de peixe lá na sede, que é dos aquários lá dos peixes, e aí leva pra lá e tá lá. Cara, eles logicamente não vão fazer uma avaliação agora, estão com 7 anos, mas estão ali, estão vivendo, estão no ambiente. Ali, né? Eu era diferente, eu ia pro campo, eu ficava em cima de uma plantadeira, ficava em cima do trator, e naquela época trator e plantadeira, o trator nem tinha gabine, era tudo aberto. Tudo aberto. Então assim, tava começando lá em 99, 2002, a parte de pôr gabine nos trator. Então a gente pensa nessa parte de sucessão, vai para a quarta, né, geração. Então teve a bisavó, a avó do meu sogro, né? Aí teve meu sogro, aí agora estamos a gente lá, Priscila, Ludmila e eu no meio ali, a gente tá ajudando meu sogro nessa transição do meu sogro e a gente fazendo essa parte dos biológicos muito forte. E a gente já tá com os meus dois, o Álvaro e a Belisa estão com 7 anos, a Lavínia, que é da Ludmila, tem 8 e o Rodriguinho tem 2 aninhos. Então é uma escadinha. Então essa turminha, o que a gente faz é passar para eles o que a gente faz hoje e ensinar eles no dia a dia, diariamente, o que a gente faz. Eles estando, convivendo nesse mundo o tempo todo, eles vão se ambientar com aquilo ali. Hoje, o pessoal já perguntaram, né, pra Belisa, minha filha na escola. O que seu papai faz e tal, não sei o que. Ela não fala que ele é agrônomo, ela fala que o papai cuida da natureza. Por quê? A hora que ela vê o pessoal falando sobre biológico e tal, sustentabilidade, cuidar da natureza, não sei o que. Então, assim, essa a vivência que a gente está tendo com eles, colocando eles nesses pequenos momentos para que eles, quando eles estiverem maior lá e tiver essa fase de sucessão, essa fase de transição entre nós e eles, que eles também saibam traçar, pegar isso que foi feito, né, e dali para frente conduzir, não exatamente da mesma forma, mas que seja nesse caminho, porque a gente vê que para uma fazenda hoje pensar em longevidade, ela precisa ter mais essa ferramenta que são os biológicos hoje, para poder chegar lá na frente e falar assim, não, a gente conseguiu. Não, que bacana. Então, e quando eles começarem a atuar, o mercado biológico vai estar muito diferente. Vai estar bombando, né? Só faltava eles chegarem lá, como às vezes, né, troca geração, falar assim, não, pai, vamos colocar tudo químico aqui, vamos parar com esse negócio de biológico, vamos mudar. Ou também, quando eu começar a entrar no mercado de trabalho aí, já vai estar a produção de alimento impresso, impressora 3D, e acabou a agricultura. Talvez vão ser só robôs que vão, né, operar lá, né, o pulverizador, o drone, tudo, né? Pior. Mas assim, a tendência, falando aqui em 2025, é realmente daqui a 11 anos, como as previsões aqui, ó, tem até um gráfico ali, ó, mostrando, ó, 2025 ali, ó, como vai ser o futuro. Verdade. Se imagina que aquilo que a gente falou aqui nas outras entrevistas, né, Mané? Que a gente vai ter outras tecnologias, outros micro-organismos, outro mercado em si. Sim. As empresas atuam diferentes, os agricultores atuam diferentes. Então tudo leva a crer que nessa sucessão eles vão dar continuidade na questão dos biológicos. E aí vem uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Você está em Montevidéu, para quem não sabe, ali é bem próximo a Rio Verde. Quem também não sabe o que é Rio Verde, vai estudar o mapa do Brasil, mas fica no sudoeste goiano. Goiás. E você viaja, assim, razoavelmente viaja bastante. Tem muita coisa dentro obviamente, mas você vem aqui, você já foi em eventos nossos lá em Sorriso. Andando pelo Brasil, você acha que ali existe um foco maior de se usar biológico em comparação a outras regiões? Vladimir, lá tem um negócio que fomenta isso, que é os produtores querer. Ali isso partiu de nós. Então, assim, é o epicentro dessa nova, vamos falar assim, dessa revolução que está acontecendo no agro através dos micro-organismos. Então, assim, os produtores que ali estão são produtores muito tecnificados, cada um tem as suas equipes dentro da fazenda. E essas equipes, a gente está sempre atrás de informações entre nós. E isso incentiva, por quê?
Por exemplo, a gente pega um produtor que foi visitar a gente há 5 anos atrás. O pessoal hoje, eles já estão junto com a gente. Eles não estão mais atrasados. Eles já estão junto com a gente. E tem coisas que eles já estão fazendo que eu ainda nem tinha pensado. Essa troca de informações ali tá dando condição para isso acontecer mais rápido. Porque os produtores, cada um tá fazendo uma coisa e estão trocando informações. Porque assim, o produtor tradicional, da geração anterior, não tinha muito isso, sabe? Essa troca. Essa galera nova tá vindo com essa sede de saber o que você tá fazendo e o que eu tô fazendo de errado que eu não tô conseguindo produzir igual a você ainda. Que eu não consegui reduzir lá X% do meu custo de produção. Então ali eu vejo que tá acontecendo muito rápido por isso. E isso, como partiu dos produtores, todos que estão ali, isso tá dando um gás muito grande pra turma avançar mais rápido, bem rápido, acredito. E a comunicação tá rápida também, né? Antigamente você ia encontrar uma vez por mês os outros produtores, né, em alguma reunião. Hoje, no mesmo dia, o WhatsApp, hoje você tá no meio da lavoura, você tá lá avaliando. Galera, olha aqui, ó. Já tira a Starlink tá no carro. Ó, tirou a foto, manda no grupo. Lá tem um grupinho no WhatsApp aqui, somos 4 só. A gente toda hora, o dia todo santo dia, durante a safra, a gente conversa sobre manejo, sobre o que você fez aí, que dose você usou, por que você usou isso aí. Mas se você fizesse isso aqui, ó, seria melhor, você não acha? Esse produto que você comprou aqui da empresa A, eu já consegui aqui na empresa B e parece que a concentração é melhor. Então, hoje, é o que você falou, mano. A dinâmica tá muito rápida. Então, assim, você consegue tomar a decisão ali na hora. Por exemplo, quer ver uma coisa que a gente faz lá, que é bem trabalhosa e que a gente consegue tomar a decisão rápido? Por exemplo, a gente costumava fazer as análises foliares, correto? Você manda pro laboratório, coleta, manda lá, 7 dias, 14 dias, você deve estar de volta. Só que, depois de 10, 14 dias, a condição já mudou. Correto? O que a gente implantou há 3 anos atrás? Análise de seiva dentro da fazenda, no laboratório. Logicamente, você não consegue toda aquela gama de nutrientes, mas 6 daquelas ali a gente já tem. E a gente já tem um banco de dados, são 1.008 análises a cada 2 semanas, 3 vezes durante a safra, vezes 3 anos. Olha o tamanho. Você tem dado ali. Nós temos dados para construir as nossas próprias curvas para tomar decisão na safra seguinte. E, por exemplo, em potássio, nós temos um medidorzinho da Roriba lá, que já me dá em ppm, que eu já conheço quando tá nível médio, alto ou baixo. Então eu já sei que se eu fizer essa avaliação hoje, amanhã se eu for fazer a aplicação de potássio via foliar, eu posso aumentar ou diminuir em função daquilo ali já. Isso eu já posso fazer. Hoje a gente trabalha com um negócio que chama BRICS. Esse BRICS em seiva, a gente já consegue ter alguns parâmetros de que há 8 anos a gente não faz aplicação para percevejo. Porque aumentamos o nosso grau BRICS de 11, 12 para cima, de média 2 talhões, naqueles 144 pontos que eu comentei com vocês. Porque esse teor de sólidos solúveis totais em seiva, ele aumenta tanto que aquilo ali fica impalatável, principalmente para sugadores, primeiramente. Por exemplo, pulgão no milho. Já é a 5ª safrinha que a gente não precisa fazer aplicação para pulgão. Por quê? O trato intestinal dele não consegue digerir aquela quantidade de açúcar que está presente na seiva, porque a gente fez um manejo de nutrição, um equilíbrio nutricional ali, né? Com a parte biológica e conseguiu atingir esse nível de BRICS. Então, assim, hoje a gente já está aprendendo a trabalhar com isso. Entra um pouquinho na questão da teoria da trofobiose ali, né? Também. O negócio tá tão equilibrado, assim, tá num nível de perfeição de equilíbrio nutricional que você não tem nada livre ali para os insetos virem. E aí entra a parte de a não atratividade da planta para com o inseto. Tem um pesquisador americano, Thomas Dijkstra, o trabalho dele, tem vários trabalhos publicados em relação a isso, que quais são os fenóis que atraem o determinado inseto e por que eles não acontecem. Então tem vários trabalhos publicados nesse sentido. Logicamente eu não conheço todos, mas parte do que a gente já conhece, a gente consegue aplicar. E qual seria o parâmetro para a gente avaliar isso? A gente tem o BRICS hoje. O pessoal usa muito BRICS para vinho, para uva, para café, para doçura e tal. Só que a gente está utilizando na seiva em soja
pra gente avaliar isso, e a gente pode falar que a gente tem 8 safras de soja que a gente não aplica para percevejo. Eu tenho relato de consultor do Mato Grosso, que o pessoal tá fazendo 6, 7 aplicações para percevejo em soja. Entre ali, ó, na 163, entre Sinop e acho que Sorriso ali, naquele meio, Sorriso? Naquele meio ali. O pessoal tá fazendo 6, 7 aplicações. Então, não é que a gente está deixando de aplicar e deixando a Deus dará. Nós somos multiplicador de semente. Então, a soja que a gente produz, em torno de 400 e poucos hectares, nos últimos 9 anos, foi tudo para semente. Nesses 400 e poucos hectares. Não é a fazenda como um todo, mas essa que foi, não tivemos problema de nenhum com dano com percevejo. A gente não tem a incidência. Sensacional isso. Cara, isso, eu como agrônomo, para mim... Se fosse eu conversando comigo mesmo há 10 anos atrás, pô, esse cara tá louco. Então, assim, tá acontecendo muito rápido, a gente tá aprendendo a cada dia, e esse nível de troca de informações é essencial entre os produtores, e a pesquisa também, como eu disse, está dentro das propriedades hoje com a gente lá, nos projetos que a gente conduz. Então, isso é essencial. Produtor que quer fazer, cara, visita, acha um produtor perto de você. Quer ver uma coisa? Nós nos propomos a fazer fungos. Montamos uma associação com 12 produtores e formamos e produzimos fungo em meio sólido. E a gente utiliza esses fungos nas fazendas. Então, assim, dá para fazer. O cara que quer fazer precisa procurar informação, conhecimento para pôr esse negócio para funcionar. É possível. Informação é super simples hoje em dia. Vai lá no Bioreatores de Ideia, vai no Rural Campcast, vem no BioSummit. Não, acho que informação, Maneco, está disponível para quem procura, né? Cursos, né? Como o Adriano, eu sei que faz e busca muitos cursos. Eu acho que aquilo que a gente estava falando mais cedo hoje na outra entrevista sobre fake news... Pode falar. Cursos bons. Então, exatamente. Porque tem muito curso de sem vergonha pela internet. Não, isso que eu ia falar agora. Cursos com profundidade. O que a gente falou lá do fake news é bem isso. Também não adianta você fazer qualquer coisa, porque do mesmo jeito que chega uma notícia ali que a gente comentou hoje com a Gabi de manhã aqui, pode, né, você não vai buscar a fonte, uma fake news, também, fazer o curso qualquer um faz, coloca ali, entender quem são os professores, quem tá... Sim. Então, assim, a pessoa tem como buscar informação, só que volta na questão de buscar a informação certa. Sim, exatamente. Né? Porque às vezes aí o cara, viu um vídeo aqui, eu tô fazendo aqui o biológico. Cara, mas de onde você tirou isso? E isso você falou, eu acho que o conhecimento, né, compartilhar, de falar, cara, o cara fez, deu certo ou deu errado, ajuda muito. Exatamente. Mas essa teoria que a gente falou de daqui a 10 anos, 11 anos, né, que a gente falou, como você disse, eu acho que lá, eu acho que é o coração da agricultura regenerativa é aquela região mesmo. Mas talvez, como você disse, se todo mundo estiver buscando conhecimento, como os seus vizinhos e as pessoas ali na região buscaram, e você falou, chegaram e acompanharam, talvez daqui a 11 anos a gente tenha isso difundido no Brasil todo. Sim. Algumas regiões ainda estão muito atrás disso, de talvez não estar fazendo da maneira correta, de estar resistente a trabalhar o manejo todo de biológico. Eu trabalho só com inoculante, não sei o que, às vezes faço um controle, de trabalhar realmente tudo o que pode fazer. E assim, a gente é um país que está na vanguarda realmente dos estudos disso, das pesquisas. E a gente, como a gente falou mais cedo, a gente pode ensinar os outros países quanto a isso. Hoje, a gente pode dizer, isso é uma responsabilidade nossa. Hoje, eu acredito que o Brasil hoje é o farol para o mundo na questão de biológicos. E isso é muito bom, porque a gente traz as instituições de pesquisa, os pesquisadores trabalhando, todo mundo praticamente voltado para isso. Vocês estão vendo as grandes empresas, quantas empresas estão surgindo de pessoas que estão começando e querem trabalhar com biológico. Está surgindo uma nova cadeia de mercado em cima disso, e o pessoal mostrou hoje mais cedo ali o potencial que isso ainda tem. Então, assim, tudo isso é uma responsabilidade para nós, porque a gente, por ser os principais que estão fazendo agricultura regenerativa dessa forma hoje, a gente precisa também passar para os outros produtores, para os outros países, que há formas corretas de se fazer, precisa tudo isso ser avaliado,
E dentro disso, existem também coisas que já são vantagens. Quer ver uma coisa? Na região nossa ali, tem um grupinho de 7 produtores, foi 6 ou 7 produtores, que esse ano agora, em março, receberam créditos de carbono, tá? Receberam uma quantia muito boa, tá? Muito boa mesmo, foi pago na conta real para esses produtores ali da nossa região, de crédito de carbono, advindo das grandes empresas, principalmente que estavam fazendo originação aqui, né, no Brasil, e precisavam comprar esses créditos de carbono, e veio de uma empresa que faz essa compra para eles, uma empresa americana, e precisou de originação aqui no Centro-Oeste ali, e esses produtores já receberam esse ano pelas boas práticas de se trabalhar com agricultura regenerativa. Usando então, pó de rocha. Aos poucos isso está se tornando uma realidade, porque antes, crédito de carbono, pô, era um negócio lá longe, você ouvia falar. Entender como que cara, ia ser, né? esse ano tem um vizinho de cerca que recebeu. Olha só. Então, isso vem mudando e acredito que quanto mais eventos como esse, quanto mais pessoas com capacidade estiver falando sobre isso e a luz, a gente tiver voltado todo mundo para esse intuito de desenvolver essa ferramenta, isso vai avançar muito rápido. Porque hoje as ferramentas que a gente tem para desenvolver coisas e tecnologias em função disso, cara, são várias. Então, eu acho que daqui, como vocês falaram, daqui 10 anos, isso aí o que a gente está vendo hoje vai ser totalmente diferente e acredito que vai ser para melhor. A gente vai conseguir modular melhor ali na risosfera da planta. Talvez a gente saia do ajuste grosso, do ajuste médio e vá para o ajuste fino. Ali, como eu gosto da metodologia do Rodrigo Mendes, né? Ele é um microbioma específico. Exatamente, né? Para direcionado para aquilo e tal. Talvez a gente já esteja nesse patamar. Rodrigo Mendes, está me devendo ir lá no estúdio. Cobra no ar. Assim, tá certo, eu acho que assim, resumindo isso daqui, a gente precisa menos químico e mais arte. Mais arte. Agricultura regenerativa tropical. Olha só. Inventou agora. Mas não é químico de formação, tá? Não, então você pode continuar com a gente. É o produto, né, químico, né? Mas eu acho, assim, que fica aí o convite para você ir lá conhecer a Bom Jardim Lagoano, hein? Com certeza. Seria um prazer receber você lá. Vamos lá. Todo mundo. Você já foi àquela região ali? Não, ainda não fui. Então, eu acho que você chega lá para entender como que lá realmente se vive o A gente estava falando de projetos. Vou falar mais um projeto aqui. Mas toda entrevista é um projeto. Imagina o seguinte, a gente pegar e fazer um motorhomer com um estúdio móvel de podcast. E daí a gente vai parando em todas as fazendas fazendo podcast. Aí a nossa família larga da gente. Como vai funcionar? Eu pensei que ele ia comprar essa ideia também. Não, podemos ir, assim, a gente já larga as famílias mesmo. Por isso o motorhome, vai junto. Vai todo mundo, as crianças, vai todo mundo. Como ele falou, né? Já vão aprendendo a fazer podcast, as crianças, já vão exatamente. o microfone, Tá né? pensando na sucessão. Pode ser a sucessão, mas eu acho que é válido você ir lá conhecer, porque aquela região realmente é diferente do resto do Brasil. Vamos marcar isso aí. Cara, pra você ter uma ideia, se você conversar com o pessoal que trabalha com a gente nas biofábricas, quando vocês começam a conversar com eles e você vê o nível de profundidade, conhecimento que eles já têm sobre isso, pô, coloca no chinelo aí muita gente, cara. Então, o negócio é interessante, assim, porque realmente o negócio tá acontecendo. Cara, e você pega na internet, como eu tô na internet ali, muita gente fala mal do agro e não conhece, cara. E o convite que eu faço pra turma que gosta de falar também é exatamente o que você fez para mim. Vamos lá, vamos para campo, vamos conhecer os agricultores, o que eles estão fazendo, tudo. Sair um pouco daquela fonte de informação meio distorcida ali, que o agro mata, o agro é isso, o agro é aquilo. Cara, se o pessoal que pensa assim, ele passar meio-dia, em qualquer propriedade, cara, no Brasil, qualquer lugar, o pessoal ele vai perceber que, vamos pegar um comparativo, o pessoal que tá
Vou pegar aqui São Paulo. O pessoal tem um comércio, tal, tá na rua. Aquilo ali é a vida dele. Ele precisa cuidar daquilo ali, atender bem o cliente, comprar bem o produto, pôr a margem dele, vender e tal. E tem os processos dele. Ele não vai querer, por exemplo, colocar fogo no empreendimento dele ali, no estabelecimento dele, para poder ter que reformar aquilo ali e começar do zero. Aí imagina o seguinte, tô fazendo isso um comparativo seguinte. A propriedade rural é a mesma coisa. Ali é o empreendimento nosso. Só que a diferença a gente tá a céu aberto. Então a gente tá sujeito a várias intempéries. Cara, a primeira coisa, o primeiro prejudicado, por exemplo, quando entra agora, a gente tá entrando na época de seca. Primeira coisa que acontece, tá pegando fogo pra todo lado, é o produtor rural que põe fogo. Cara, é totalmente o contrário. Vocês têm uma ideia, isso, né? Lá na região a gente tem, só na fazenda nossa, a gente tem 3 tanques bombeiro, porque o bombeiro que tem na região não dá nem para meia propriedade. Não dá conta nem da cidade. Então, cada produtor tem o seu caminhão bombeiro dentro da propriedade. A gente adaptou os pulverizadores para ficar andando junto com a hora que a gente está colhendo. A gente adaptou eles para aplicar, em vez de aplicar produto, a gente faz ele como bombeiro também. Então, só na nossa área lá tem 5 bombeiros. São 2 pulverizadores, mais 3 caminhão. E a gente paga anuidade de aviões de combate aéreo. Lá tem 3 empresas de avião de combate aéreo que nessa época estão paradas. O que acontece? O pessoal contrata os pilotos, a gente paga uma anuidade ali para aquele pessoal e eles ficam de plantão o dia todo. E aí aconteceu alguma coisa, a gente tem grupos de WhatsApp de todos os produtores da região e aquele grupo não fala-se nada. É somente para incêndio. Se alguém apareceu alguma coisa naquele grupo ali, a gente já sabe que é incêndio. Aconteceu, e todo mundo fica de olho. Por quê? Imagina você trabalhando em cima de colhendo milho. Você está em cima de uma colheitadeira, que tem ali vários rolamentos a 1000 e tantos RPM por hora trabalhando, e aquilo ali estourar, cria o quê? Uma fagulha. Vai cair aonde? Imagina, 14, 12 toneladas de palha de milho seca, que está ali no solo e você está em cima daquilo. Caiu, começa fogo. Aquilo ali para nós atinge a microbiota, você não vai ter material para aqueles micro-organismos transformar eles e transformar depois isso lá no final do processo em humus, matéria orgânica em si. Então, o primeiro prejudicado é o produtor. A gente gasta para não ter fogo. Isso é um exemplo, gente. Então, assim, o pessoal que for numa propriedade, eles vão ver que isso que eles escutam por aí é totalmente contrário. E a gente prova de que a gente está buscando melhorar a gente trabalha com micro-organismo para não trabalhar tanto mais com molécula sintética. O pessoal fala, porque o agro é veneno, é isso, é aquilo. Cara, olha o evento que está tendo aqui, vários exemplos de evento que tem. Cara, eu me lembro disso dos primos do agro, né? E aí eles gostam. É bacana, a gente falou muito hoje sobre comunicação aqui, sim, sabe, Adriano? Sobre o papel do jornalista, o papel do cientista. E até eles, como humoristas, né, de divulgar de uma maneira leve para entender. E eu me lembro de um vídeo deles, cara, muito bacana, que o seu Eduardo, né, Eduardo, tava lá assim, mostrando a realidade e o que o pessoal pensa, né? O que o pessoal pensa ali. Vamos botar fogo, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Botar fogo em tudo, ó. Pega gasolina e jogava a gasolina dele mesmo, assim. Aí a realidade, ele bem assim, cadê o caminhão pipa aqui, ó? Fala pro fulano ir lá, e não sei o quê. Que é a realidade. Você vai botar fogo no seu empreendimento, cara. Exatamente. Assim, eu acho que quando o pessoal pensa uma coisa dessa, eu fico pensando se é uma pessoa que acha que o leite vem da caixinha. Porque não tem como, hoje, 2025, como você falou, tem informação para se buscar, entender que não. Que aquilo não é culpa do produtor, como a gente falou antes, que o produtor não vai querer aplicar agrotóxico para à toa ou a mais, ou desperdiçar. O pessoal fala, não, coloca fogo na cana para tirar a palha para poder colher. A colheitadeira de hoje em dia precisa da palha, né? Sem a palha você não consegue utilizar ela. Exatamente, essa prática mudou bastante. Antigamente existia quando a colheita era manual, não existiam máquinas modernas como tem hoje. Então, basta buscar um pouco de informação ou ir até lá, como a gente falou, né? Para poder entender e não disseminar uma fake news, né? Hoje tá fácil, hoje tá na palma da mão, tá no computador, tá em tudo quanto é lugar e a gente consegue acessar. Hoje, por exemplo, o YouTube, cara, se transformou numa escola. Logicamente você tem que filtrar, mas, aonde é que você vai buscar informação, como que o trabalho de vocês, que o pessoal
acessa aqui, não tem que pagar nada, e eu tô aqui recebendo, olha a quantidade de informação Sem e dúvida. de qualidade que o pessoal tá recebendo. Então assim, basta hoje o pessoal querer ir atrás. Dá para fazer. Essa ideia é uma falha nossa, do setor nosso, do produtor, a nossa falha em comunicação, mas é o que você falou. Um exemplo do Primos Agros, vocês aqui com o podcast, isso aqui tá levando, a gente pensa que não, mas, eu vi vocês lá não sei aonde e tal. Cara, isso é muito bom, hoje tá muito fácil e tem que ser feito. Sem dúvida, tem que ser feito. E, como eu falei no começo, ainda bem que você faz isso. E por isso eu acho que tem que ser valorizado o trabalho que você faz, dentro e fora da fazenda. Dá uma dica aí para quem quer usar os biológicos, tá meio receoso. Começa mudando a forma de você pensar. A primeira coisa que você tem que fazer tem tanta gente falando de biológico, será que esse negócio funciona mesmo? Sim ou não? Cara, escolhe um pedacinho da sua propriedade, pequeno, pega 2% da onde você planta. Procura quem já trabalha com isso. As empresas, consultores que estão trabalhando com isso, estão aprendendo a mexer com isso agora. Eu quero conduzir essa área com agricultura regenerativa. E aí vocês vão desenhar um protocolo. E aí eu peço que não faça somente 1 ano. Faça pelo menos 3 anos. Se você fizer isso durante 3 anos, você vai ter um comparativo, porque você vai pegar diferentes situações de ano, de chuva, de clima e tudo mais, e você vai conseguir sentir dentro da sua propriedade que é possível fazer, já vai aprender as adaptações operacionais que você vai ter que fazer, as deficiências que tem na equipe, aí você já vai conseguir identificar e já corrigir isso com treinamentos e tudo mais. Então, essa é a principal dica para quem quer começar. Começar dessa forma, com quem já buscando informação com quem já entende do assunto e tenta implantar esse protocolo em uma pequena parte da área, num pequeno talhão, e compara com o que você faz com o que você está fazendo agora. Principalmente se você tem áreas bem problemáticas. É essa que você tem que escolher. Pega uma área bem problemática, daquela que você tem ali, é aqui que eu vou colocar, é aqui que eu vou fazer o negócio acontecer. Dá para fazer, precisa a integração de tudo isso que a gente vem comentando aqui, e o principal, buscar informação de qualidade e conhecimento. A grande dica aí, Adriano. E assim, como você falou, não é só o biológico, é todos os Não é só o pilares biológico. da agricultura regenerativa. Exatamente. E aí, Maneco, vamos liberar o menino que daqui a Vamos pouco tem uma liberar, cerimônia aqui que ele vai participar. Mas antes de liberar, passa a rede social aí. Quem quer trocar uma ideia com você, falar, eu preciso conversar com ele pessoalmente aí, alguma Quer coisa. visitar lá ou quer participar dos eventos, né, que vocês organizam. Cara, as redes sociais, você pode entrar Fazenda Bom Jardim Lagoano, tudo junto, @ Bom Jardim Lagoano no Instagram. Tem @Adriano Cruvinel e tem @SyncBio. Essas 5 três, mil. A gente acabou não comentando muito da 5 mil, mas acho que vale uma menção aí, né? Essas três aí, se vocês entrarem, vocês vão ver que lá tem bastante conteúdo já. A gente está conseguindo subir lá no Instagram. E o que você falou, a SyncBio, cara, surgiu de uma necessidade de pegar essas informações, trazer o pessoal da pesquisa para dentro, e aí a gente tem o pesquisador lá. Tem o consultor que já trabalha com isso lá dentro também, que é o Daniel. Tem o Tavos. E tem o Eric, que também é Seu vizinho, meu né? vizinho, e que é produtor também. E que a gente lá, juntando as duas propriedades, dá 2.800 hectares. E lá, cara, você consegue visitar as fazendas. Você vai ter desde a produção de micro-organismos na biofábrica até a integração lavoura-pecuária. Você não vai ver agricultura sintrópica, floresta. É floresta. Mas é só essa parte. O restante pra trás, da escalinha de 0 a 10 ali, você vai ter tudo. Compostagem, confinamento dentro da propriedade, alta lotação de animais, lá o pessoal rotacionado, o pessoal tá trabalhando lá por hectare, tá dando mais de 500 UA por hectare. Lá agora, tá rodando, tá nesse momento tá rodando lá. Então assim, o pessoal que a gente esse ano fez um evento, né, um dia de campo, foi dia 5 de maio, hoje é dia 4, amanhã tá fazendo um mês que a gente fez o dia de campo, produtores dentro da fazenda, vendo como funciona e como fazer na prática. Então, a SyncBio surgiu para isso,
E a gente está organizando essa parte aí, tem pessoas hoje que estão organizando essa parte das visitas aí na fazenda, porque é muita gente, a gente precisa dar uma organizada para atender as pessoas melhor e tal. E o pessoal conseguir ir dentro da propriedade e ver com os olhos e tirar dúvida. Então isso a gente deixou passar, né, a SyncBio, mas a SyncBio basicamente é isso. Não, sem dúvida é uma iniciativa bem bacana sua e do Eric ali. Maneco, é isso então. Vamos liberar o menino? Vamos que tem bastante coisa ainda no evento, hein? Ué. Adriano, muito obrigado aí pela sua presença. É sempre um prazer conversar contigo, cara. E realmente, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. Parabéns aí, Adriano. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado pelo convite, obrigado pela troca de ideias aqui, um papo bem descontraído. E pessoal que quiser saber mais aí, entra nas redes sociais que a gente passou. E a gente fica à disposição sempre que possível, a gente tá junto aqui no podcast. Maravilha. Vamos olhar aqui então e dar um tchau, pessoal. Valeu! Valeu, galera! Pessoal.